Boa noite, amigos do Centro Espírita Bom Samaritano. É muito bom estarmos unidos novamente. Estamos próximos, ainda que estejamos distantes. Estamos próximos para iniciar mais uma conversa, agradecendo aos dirigentes da casa pelo convite, agradecendo também, pedindo licença aos dirigentes do plano espiritual, evidentemente, pedindo também o amparo da espiritualidade, para conversarmos sobre uma mensagem que ela tem muito a ver com o momento atual que nós estamos atravessando. Essa é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E o título da mensagem que compartilharei com vocês é Tempo de Confiança. Interessante que já no início da mensagem começa Emmanuel e disse-lhe: onde está a vossa fé? Quando eu digo que começa Emmanuel, ele faz um recorte de um versículo, de um dos textos do Evangelho. E aí ele vai continuar com a sua exposição. Mas ele vai colocar na introdução da obra de que isso pode causar estranheza para alguns leitores, dando a entender de que pegar um recorte de uma palavra, de um trecho, de um versículo, pode apresentar um distanciamento daquele capítulo. Mas não. Emmanuel coloca que não, e ele já nos apresenta, ainda no preâmbulo, a sua didática, porque ele já nos compreende como espíritos. E ele fala de espírito para espírito. Coloca, por exemplo, das oportunidades que nós já perdemos no vasto curso das existências. Emmanuel vai conhecer muito bem o momento que iremos passar, o momento que nós precisamos atravessar, e colocando de forma didática, traz uma compreensão profunda. E nós também vamos pedir licença dos amigos para fazer trechos, inserção de alguns trechos da obra, uma das obras básicas, que é da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que Emmanuel começa a mensagem no seguinte tom: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados, fortes indagações. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Continua o benfeitor dizendo que o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Nós continuamos, mas vamos dar uma pequena parada nesse momento para conversar sobre a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos é apresentada e traz um conhecimento muito profundo de uma existência que rompe os nossos limites. Por quê? Se nós estamos acostumados com o início, o meio e o fim da vida corporal, ele não deixa de existir. Mas o espírito imortal irá sobreviver, coletando as consequências daquilo que foi experimentado no curso das suas existências, atuais e pretéritas. Então não temos mais um conjunto isolado, um ser humano isolado. Nós temos um ser espiritual com grandes conquistas, já sedimentadas dentro de si. Nós temos uma jornada, nós temos uma linha que ela vai transcender essa linha comum da vida a qual nós conhecemos. É por isso que a doutrina espírita, e compartilharei com vocês uma outra obra, vai colocar como objeto de estudo no livro O que é Espiritismo, que vai trazer os princípios da doutrina na forma de diálogo. É muito interessante quem puder ler a obra, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Que interessante. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia,
compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Consequências morais. Então define que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Compreendendo isso, que no primeiro momento parece até de uma forma simples, que nós somos espíritos, mas quando nós vamos entendendo os objetivos que existem por trás desta filosofia, dessa doutrina, que vai abraçar não somente o lado filosófico, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e dando oportunidade de indagar questões mais profundas dentro de nós mesmos. E aqui pedimos uma nova licença para pular para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 19. Perdão, esse é o capítulo 9. 19. O poder da fé. E o poder da fé nós temos que... Eu fiz alguns recortes para que a gente continue misturando ou casando esses recortes juntamente com o texto inicial de Emmanuel. Vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é robusta dá perseverança. Dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação do que se aproveitam os adversários que se têm de combater. A fé robusta dá perseverança, dá energia. Ela dá os recursos que nós precisamos. Mas da fé vacilante nós vamos ter a oposição, um lado contrário. A doutrina ainda, ou melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, colocará para nós ainda que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Mais uma vez ele faz um destaque de uma fé sincera, de uma fé verdadeira, de uma fé que venha a acalmar. É o alimento espiritual que nós estamos falando, porque a doutrina assim vai colocar para nós. A doutrina espírita vai trazer um conjunto de elementos de uma forma lógica, de uma forma de compreensão ampla para qualquer pessoa, sem qualquer dificuldade. Esse intercâmbio entre o plano espiritual, plano material para o plano espiritual, ela vai nos apresentar um conjunto de leis e diretrizes. Vai falar para nós a necessidade da reforma íntima como espírito, principalmente nas questões morais. Por quê? Uma vez compreendido que o espírito ele precisa caminhar de acordo com essas leis, e entendendo as leis que se apresentam para nós, principalmente aquelas leis das correlações entre pessoas, nós vamos sedimentando dentro de nós os objetivos, que os objetivos maiores é o progresso do próprio eu, para que o nosso eu ele consiga construir e convergir elementos que irão nos aproximar dessa cooperação universal. Irá nos aproximar dessas leis. Tanto é que ainda adiante vai colocar o Evangelho segundo o Espiritismo que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Que interessante. Coloca que, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que tem um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem,
operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Isso porque temos também, na codificação, de que essas leis, esse conjunto, ou mesmo essa metodologia que ela é apresentada de acordo com o nosso entendimento, vai trazer conceitos valiosos. Por exemplo, de que estamos todos imbuídos em um fluido. Esse fluido que também entrega vida para nós. E que nós temos a capacidade de manipulação. Então a doutrina já pede também que nós tenhamos esse cuidado, essa cautela, apresentando os motivos que levam a essa interpretação. A cuidar dos nossos pensamentos, a cuidar dos nossos atos, a cuidar intimamente daquilo que nós estamos produzindo. Então a fé nas bases da doutrina espírita é uma fé que ela raciocina, uma chamada fé raciocinada, que através dessa argumentação clara, cristalina, nós vamos conseguir interpretar melhores o nosso próprio entendimento. Não diferentemente disso, o próprio Emmanuel, continuando na mensagem, coloca-se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Se há ensejo, talvez eu peça permissão para colocar a vontade para o trabalho, se há uma direção para o trabalho, descanso, plantio e colheita, nós vamos entendendo que, de certa forma, Emmanuel já estava trabalhando na época da publicação dessa obra, correlacionando os entendimentos com as leis, porque ele coloca, se há um ensejo, traz o movimento para dentro de nós, para o trabalho, mas ao mesmo tempo para o descanso, trazendo uma necessidade, mas também um limite desta necessidade. Plantio, a colheita, e revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Porque nós vamos conquistando experiências como pessoas, conquistando experiências em nossos trabalhos, em nossos pensamentos. E muitas coisas nós vamos alterando no curso da existência, talvez coisas que nós nem gostaríamos de alterar, mas que a circunstância da vida nos trouxe uma oportunidade de trabalhar um outro formato daquilo. Então, ainda vai continuar o benfeitor falando que ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Não diferentemente, ainda nós que estamos iniciando essa jornada espiritual, ainda nós que temos inúmeras as dificuldades, é muito normal que aconteça vários os tropeços, que deixemos nos cair ou nos levar por um pensamento ou por alguma ação, mas nós vamos entendendo que muitas vezes nesse encontro da dualidade eu vou me descobrindo ou vou me permitindo. Mas quando eu estou trabalhando esse encontro dessa dualidade próxima da doutrina espírita, próximo do Evangelho, próximo das leis morais, próximo dos postulados, eu tendo a tramitar com muito mais segurança. Com muito mais segurança. Então, o ensinamento maior de amar ao próximo, ou se nós colocarmos as próprias leis morais dispostas em um formato e correlacionar com a nossa vida, nós vamos entendendo de que aquilo, na verdade, é para o nosso bem, muitas vezes. Porque reconhecemos ainda, e o próprio benfeitor vai reconhecer lá na sua introdução, que muitas vezes nós já caímos por uma vontade imoderada, ou por uma resistência, ou por uma falta de entendimento. Então, aquelas dificuldades que elas vêm, muitas vezes, aproveitando as dificuldades como oportunidades, nós vamos mudando no curso da existência. E o progresso ele vai acontecendo. Porque se nós pararmos para analisar
as dificuldades que já passamos até aqui, compreendemos que outras já ocorreram. É claro que cada momento ele traz um momento de profunda reflexão. Não podemos desprezar em nenhum momento, não podemos diminuir em nenhum momento tudo isso que está acontecendo. Não podemos de nenhuma forma trazer talvez um tom de normalidade para uma situação tão drástica. Uma situação onde tantas perdas de entes queridos ocorreram. Uma transformação tão grande na sociedade. Uma transformação tão grande em vários outros campos. E, por certo, quando isso acontece, muitas vezes ficamos com as bases estremecidas. É difícil compreender os desígnios do alto, e a doutrina espírita vai nos relatar que não temos ainda essa capacidade de compreensão absoluta das coisas, mas temos a capacidade de compreender, talvez, que esta situação seja uma situação onde possa extrair algum aprendizado, respeitando sempre os sentimentos das pessoas, respeitando muito a questão íntima de cada um, sem atropelar, sem atropelos, porque Emmanuel vai continuar que aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensas e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Então nós vamos ganhando valores como espírito e vamos tornando-nos fortes. Vamos crescendo como pessoas, vamos crescendo como ser humano. Pautado, e aí eu gosto de lembrar ou de frisar que sempre pautado nos ensinamentos que temos as verdades que conhecemos, a fé sincera e verdadeira, já intitulada no Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Vai colocar esse elemento, essa necessidade de trazer para nós o exercício da paciência. Continua ainda que na atualidade dolorosa inúmeros companheiros invocam a cooperação direta de Cristo, e o socorro vem sempre porque a infinita misericórdia é celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? O conceito, ele é muito, talvez, pode soar um pouco distante para cada um dos companheiros. Mas vai continuar Emmanuel dizendo que os obstáculos sobrevirão, não deixarão de acontecer, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E não são ensinos em vão, porque compreendido nós como espíritos, nós vamos entender que nós trazemos para esse plano, para esse planeta, quando nós reencarnamos, um objetivo de progresso, muitas vezes bem longe do progresso material ou longe daquele progresso que nós gostaríamos, mas é o objetivo do progresso interno, o objetivo do progresso moral, o objetivo de trabalhar, podemos citar várias qualidades que precisamos trabalhar e lapidar, o respeito, a empatia, a resignação, entre vários outros elementos que a doutrina vai trabalhando de forma elencada cada um desses elementos. Mas entendemos também que quando aqui estamos vivenciando o conjunto da atualidade, vivenciando também
conjunto de outras existências. Mas não é o objetivo estar abrindo ou estar, muitas vezes, querendo colocar ou tentar descobrir ou ampliar o leque que está envolto naquele esquecimento, como forma de justificar. E sim é nos apresentado uma forma de nos entregarmos. É apresentado uma forma de nós trabalharmos em nós os elementos e as conquistas já existentes. O Evangelho ainda, segundo o Espiritismo, trará aqui, do ponto de vista religioso, fazendo uma comparação entre a fé religiosa e a condição da fé inabalável, que do ponto de vista religioso a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada. Peço desculpa para vocês. Coloco que, sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Que, não examinando, a fé cega aceita sem verificação o verdadeiro como falso e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. E somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o verdadeiro é na obscuridade, também o é a luz meridiana. Então essa questão de uma fé raciocinada vai permitir que nós trazemos para nós as nossas possibilidades de espírito imortal para indagarmos. Por vezes não conseguiremos. E somente a condição que o benfeitor coloca da espera, a condição de construção, a condição de nós aguardarmos para a partir daí fazer construções maiores, é que nós vamos encontrando, ou vamos nos encontrando. Porque sempre de trás de todo turbilhão fica aquele aprendizado. Parece que a gente passa por um tormento, a gente passa por um problema, as dúvidas chegam e ficam aquelas, de uma forma genérica, que nós estamos acostumados a conversar sobre isso, ficam aquelas energias. Quando nós pegamos a doutrina, pegamos o Evangelho, pegamos esses entendimentos de Cristo e podemos colocar as nossas expressões, pode causar estranheza, porque as minhas ou as nossas expressões às vezes não fecham com os entendimentos. Mas quando nós vemos a necessidade de acreditar que esse é o primeiro passo, e aí eu convido até os amigos, Haroldo Dutra vai falar muito legal sobre isso, um dos expositores dessa doutrina, mas quando a gente vai compreendendo que nesses momentos que nos faltam indagações ou que nos faltam respostas, o melhor às vezes que temos é seguir. E voltando ao que disse Emmanuel, se há ensejo para o trabalho, descanso, plantio e colheita, trabalhando esses contrapontos, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Porque nós não paramos. É como um fluxo. Não temos as respostas, mas continuamos. Pedimos. E usando os balizadores que a doutrina nos oferece, que são os balizadores das leis morais, que são os balizadores do autoconhecimento, que são os balizadores do entendimento do que é o espírito, do que como progride o espírito, como vai dar esse elemento, ou como vai dar essa progressão do instinto para o livre-arbítrio, como as nossas escolhas podem influenciar, aí nós vamos entendendo de que é momento realmente de colher, mas que é momento de descanso, que é momento de nós colocarmos e atenção conosco mesmo. E aí, nessas ondas altas e baixas,
vamos encontrando um meio caminho, vamos encontrando um meio termo, vamos encontrando em nós mesmos. E sempre que nós passamos por esse turbilhão, olhamos para trás muitas vezes e falamos, aquilo lá, eu acho que eu não preciso mais. Vou fazer diferente daqui para frente. E quando compreendemos o limite, muitas vezes, que está em nós, vamos também entendendo e nos colocando como espíritos imortais. E como espíritos imortais, não muito diferente, vamos entender que aquilo que estamos construindo hoje, muitas vezes é para ser gozado em outros futuros. E aí a calma de estarmos no caminho certo. A calma de segurar muitas vezes as palavras. A calma de segurar as emoções. Ajudar o próximo, ainda que não queira. São todos elementos que a doutrina coloca a nós como oportunidade de nos aproximarmos das diretrizes divinas. E no início não gostamos muito, mas depois vamos entendendo de que isso é bom, eu gosto. Ou naquele grupo de amigos que nós chegamos na casa espírita, não gostamos. Depois de um tempo, alguns poucos anos, já faz falta. Alguém já esquece o cafezinho, você já briga com a pessoa de uma forma alegre e já entra num tom de comunhão fraternal. Então que possamos, amigos, juntos, tentar ler nas obras, tentar fazer umas nossas reflexões, ainda que sejam de forma silenciosas, para tentar achar onde está a nossa fé, ou aonde eu me perdi, ou aonde ficou o meu eu, e aceitar que muitas vezes precisamos de ajuda. Muitas vezes a ajuda está muito próximo de nós e nós não estamos olhando. Vamos vendo que a raiva que fica petrificada em nossos corações não ajuda também. Vamos entendendo que o perdão ele é uma condição muito mais ampla do que conhecemos. Às vezes é aceitar a condição do outro, mas não significa que eu tenho que concordar com a condição do outro. Porque nós vamos nos achando em nós. E achando em nós, vamos nos aproximando dos nossos guias espirituais, vamos conversando com os guias e a doutrina vai muito bem explicar sobre isso. Dá essa oportunidade. E quando vamos ganhando essa força, vamos descobrindo também que precisamos alimentar o corpo e alimentar o espírito. Então eu espero que as considerações, essa conversa de hoje tenha servido e tocado os corações como tocou o meu, e que os amigos possam sempre continuar nos auxiliando. Uma gratidão imensa, um muito obrigado pela casa, pelo Centro Espírito Bom Samaritano, pelos dirigentes, pela equipe espiritual, evidentemente, pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre na condução também do barco. Que estejamos juntos e unidos nessa comunhão fraternal. Que assim seja. Agradecidos que estamos pela mensagem tão bonita que foi trazida pelo nosso irmão. Acreditamos que agora nos encontramos com os nossos corações mais aliviados, com a nossa mente fazendo reflexões sobre todo esse tema que foi proferido, com tanta desenvoltura, com tanto amor, e dedicado a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco, assistindo e fazendo desse momento um momento especial. Agradecemos, no entanto, agora ao nosso Divino Mestre, esse companheiro amigo que não nos abandona em momento nenhum, em todas as nossas dificuldades, por mais difíceis que nos pareçam, que não percamos a fé, que acreditemos que sempre Jesus está conosco. Basta que nós elevemos o nosso pensamento ao alto, buscando essa comunhão com Ele, e uma multidão de anjos, trabalhadores do plano divino, vem ao nosso encontro, para fazer valer a palavra de que Ele disse, e cada vez que buscarmos o seu auxílio, através da prece, com o nosso coração pacificado, Ele nos atenderá. É assim que devemos nos comportar, buscando sempre com a força que podemos alcançar
dos nossos corações o pedido de ajuda, de auxílio, com confiança, tendo a certeza de que em todo momento o auxílio nunca nos faltou. Em momentos difíceis, Senhor, que às vezes vacilamos em nossa fé, sabemos que Tu nunca se afastou de nós. Portanto, Senhor, temos só a Te agradecer a cada vez mais e a cada momento que elevamos o pensamento em Ti, que possa vibrar as fibras do nosso íntimo e do nosso ser, para que sintamos a Tua presença junto de cada um de nós. Rogamos a Ti, Mestre amado, que envolva todos os ambientes que estão conectados conosco neste momento, e que todos esses ambientes sejam preenchidos pela luz do Teu divino amor, para que todos possam, Senhor, aumentar a sua confiança em Ti, sabendo que Tu não nos abandonarás. Muito obrigado, divino amigo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.
E Joana de Anjos me disse, repita, meu filho, o Espiritismo é para você o oxigênio da sua alma. Achei a frase muito bonita e passei a encarar que sem o Espiritismo eu não seria o mesmo. Sem oxigênio, o meu corpo não viveria. Então o Evangelho do Lar é a porta que abrimos para Jesus vir à nossa casa. Dir-se-á, mas ninguém vai fazer. Ótimo. Faça o Evangelho do Lar de uma pessoa só. Eu tenho um amigo muito querido que me está ouvindo agora no Rio de Janeiro. A família toda se opunha. A esposa, os filhos já em uma idade irregular, ele não impôs. Ele sentava no quarto, sozinho, e fazia o estudo do Evangelho do Lar. Um dia a esposa disse, eu quero ver o que você fica sentado fazendo. Lá, lê alto para eu ouvir. E leu. E a filha perguntou, mamãe, agora você fica com o papai fazendo o quê? Ela disse, vem ver. Hoje, todos fazem o Evangelho do Lar, como o momento em que Jesus vai visitar a família. Imagine Jesus visitar a família. Não demore muito, não torne uma coisa incômoda, monótona, desagradável. Dê um toque de beleza. Converse com seu filho. E se não tiver ninguém, a meio tom, converse com Jesus. Os espíritos que sempre nos cercam estarão ao seu lado e ouvirão e manterão o seu lar dentro do critério de uma instituição cristã.